Ô, Walter, você me deu aí vários pontos, né, que a gente pode entrar um pouco mais, mas só para pegar o primeiro deles, né, na hora que você fala da nossa bolsa aí, muito descontada, né, a gente sabe exatamente, você falou muito bem, por conta desse cenário doméstico, são N fatores. Se a gente fosse enumerar aqui a questão de reformas, privatizações, crise hídrica, ano que vem ano de eleição, a gente tem visto o quanto realmente isso faz, né, de certa forma, essa nossa bolsa está muito descolada das bolsas internacionais. Aí, com a cabeça do investidor, quais são os desafios, né, que você vê? Você está falando mais num médio e longo prazo, mas num curto prazo, né? Desafios para se investir no Brasil no curto prazo. Quais fatores que o investidor tem que colocar ali no radar? Diante disso, quais empresas ou setores que você acha que talvez a gente possa virar uma oportunidade essas quedas agora, que tem ainda fundamentos, que tem upsides ali, que podem ser boas oportunidades? Porque tem duas formas de olhar o copo, né? Meio cheio e meio vazio. Tem aqueles que, quando olham uma crise, aproveitam ela e fazem mais dinheiro com ela. Tem outros que veem uma crise e se desesperam, falam, meu Deus, aqui é o pior lugar do mundo e eu não vou ganhar dinheiro. A gente estava até comentando sobre diversificação, de investir fora. Depois é um outro ponto que eu vou falar contigo. Mas diante, assim, desse cenário, dessa conturbação, da gente ver as bolsas descontadas, podemos ter ainda oportunidades de ganhar, né? Tem muita gente que ganha aí na crise. Então, assim, de uma forma em geral, como que você avalia isso? E se você acredita ainda em setores que têm bons fundamentos, que são bons e que talvez sejam hora aí tão descontados, seja bons, uma boa oportunidade de upside aí já de curto a médio prazo? Vocês agora na entrevista anterior estavam falando de China, né? Em mandarim, oportunidade e crise é a mesma palavra, né? Então, eu acho que eu primeiro vou começar com o diagnóstico do que está acontecendo. As pessoas estão tão preocupadas com a crise entre os poderes e realmente as coisas estão muito mal conduzidas, mas qual que é a chance real de ameaça à democracia ou de ruptura? As nossas instituições são muito fortes. O Brasil conduziu aí, nos últimos 30 anos, 2 processos de impeachment sem que o país parasse e tudo continuasse andando normalmente. E a gente vê um quadro fiscal, existe toda essa preocupação com as contas públicas, mas 2 semanas atrás, 2 sextas-feiras atrás, o presidente vetou o aumento do fundo eleitoral. Então, os dados e os fatos são melhores do que a percepção. Eu queria até colocar aqui uma comparação. 99 de 100 analistas acham que o país que melhor saiu da crise foram os Estados Unidos, né? E eu queria deixar uma comparação para vocês. A economia americana, no final desse ano, vai ter crescido em relação a 31 de dezembro de 2019, quer dizer, passando pela pandemia, são 2 anos, o PIB americano vai ter crescido 3,5%. É um número fabuloso para um período tão difícil. Mas isso veio ao custo de uma elevação da dívida pública norte-americana de 26% do PIB. Aqui no Brasil, a gente vai ter tido um crescimento provavelmente de 1,2%, tendo usado 9% do PIB em ajuda, né, em auxílio, e terminando com uma elevação de dívida pública de apenas 4% do PIB. Então, esses 26% de aumento de endividamento público norte-americano vai custar crescimento lá na frente. O Brasil acabou que conseguiu fazer dessa crise, conseguiu se sair nessa crise muito bem. Eu vou fazer uma comparação com o México. O México teve o PIB encolhendo 2%, quase 3% nesse período, mas, ao mesmo tempo, não ajudou a população, nem 1% de ajuda, e vai sair com quase 10% de elevação do endividamento. Então, o Brasil não está tão ruim assim quanto parece. Eu acho que a preocupação com a possibilidade de uma guinada para populismo é o que tem dominado o mercado e afetado o preço. Quando você fala das empresas, eu acho ao contrário. A gente olha aí os resultados do último trimestre do Ibovespa como um todo, e você pode pegar vários setores, ex-commodities, com Vale Petro, 100,
os resultados das empresas surpreenderam os analistas. De modo geral, o Ibovespa, que é um índice que compõe várias empresas, apresentou resultados melhores do que os esperados. E a gente está vendo resultados das empresas subindo com o preço caindo. Por outro lado, a vacinação no Brasil também surpreendeu a todos. Ninguém no começo do ano esperava uma vacinação que avançasse tão rápido e com uma grande vantagem. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma parcela significativa da população que recusa se vacinar. No Brasil, esse número é muito pequeno. Então, a gente está vendo que o Brasil já passou os Estados Unidos em primeira dose. A gente vai sair dessa pandemia em breve e certamente isso vai levar a um retorno de atividade, especialmente no setor de serviços. Então, isso acaba tendo um efeito de geração de renda. Então, eu vejo várias empresas muito bem posicionadas. No Brasil, a gente tem um problema, é um problema para o Brasil, né? E para a nossa economia, mas para o investidor de bolsa é uma coisa boa, né? Porque nós temos também uma economia muito oligopolizada. Então, aqueles grandes campeões estão refletidos na bolsa. E esse pessoal, com a pandemia, teve um ganho muito grande de market share. Então, a gente vê uma série de empresas aí que são boas oportunidades, com boa gestão, crescimento de lucros, e realmente chama a atenção, nesse momento, os preços estarem tão descontados, né? A Bolsa chegou a ter 130 mil há pouco tempo atrás, e no período de um mês, sem que nada real de fato tenha acontecido, fora a piora da inflação e realmente o espectro de uma crise hídrica, são os dois pontos que nos preocupam, mas olhando para o grande esquema das coisas, nada muito importante aconteceu e a Bolsa teve aí uma queda de mais de 10% nesse período. Não parece fazer sentido.